Tá bom? Opa, tá bom. Então, ó, boa noite a todos. Gente, na verdade, assim, hoje, quarta palestra com fotografia desde o começo do semestre passado, e é a segunda em parceria com a Arfoc, né? A segunda que a gente está chamando de série da FMU FIANFAAN com a Arfoc, que é a Associação de Repórter Fotográfico e Cinematográfico do Estado de São Paulo. E nas duas oportunidades que a gente realizou essa palestra em parceria com a Arfoc, nós tivemos no primeiro encontro a Marlene Bergamo e a Carla Carniel, né? Que foi um encontro incrível que nós fizemos no mês retrasado. E hoje a gente tem um profissional aqui que ele é uma pessoa muito especial e é um cara que a gente já estava querendo trazer faz muito tempo, que o trabalho dele... e ele vai falar e a gente vai conversar um pouco sobre isso, vai muito além só do profissional da fotografia, né? Ele trabalha muita coisa, pensando a imagem, pensando a comunicação, pensando a informação. Eu acho que o encontro de hoje vai ser rico para a gente, não só como fotógrafo, mas para a gente pensar o trabalho da gente, pensar o nosso papel como profissional mesmo, e aquilo que eu sempre costumo falar para vocês, principalmente os meus alunos direto, né? O que me move a fotografar, né? O que me faz sair de casa e fotografar? O que me faz me relacionar com o mundo e me expressar por intermédio da fotografia? Então, acho que a gente tem tido uma série de encontros incríveis. No último mês, pela jornada, nós tivemos o coletivo Rua, né? Que falou pra gente de um ponto de vista, de uma coisa que nos movia a fotografar, que foi muito incrível. E hoje a gente tem um outro olhar, também para a gente poder conversar, poder debater e poder pensar a fotografia. Principalmente num dia como hoje, né? Que é um dia que a gente tem que pensar o país que a gente vive, pensar como é que vai ser daqui para frente. Hoje a gente tem então a alegria e o prazer de trazer o Ian Boechat para conversar com a gente. E hoje a gente vai ter a mediação do Léo Pinheiro, que é da diretoria da Arfoc, que vai poder falar um pouco com vocês, falar um pouquinho da Arfoc para quem não conhece, e fazer toda a mediação com o Ian. Muito obrigado, boa noite, e vou deixar vocês agora com o Léo. Que dia, né? A gente falar hoje de jornalismo e trazer um cara que nem o Ian aqui para trazer a visão dele, para mostrar um jornalismo no celular. Você está transmitindo ao vivo. Países aí passou pela Síria, passou pelo Mossul, um jornalismo que vive regimes totalitários. Independente do voto de cada um aqui ontem, como cada um se portou nessas eleições, a gente tem que pensar como fotógrafos aqui. Eu penso como fotojornalista. Vocês estão fazendo fotografia, vocês vão ser nossos companheiros de mercado daqui a pouco. O que eu peço para vocês é o seguinte, reflitam. Jornalismo é independente. É saudável ser independente. Só que o que você pensa não pode ser esquecido. Nunca. A forma como você pensa. É isso que vai fazer o teu jornalismo, a tua fotografia ser independente. A foto não mente. Nunca. O que vai ser feito com a foto depois, o fotógrafo não cabe a ele. O fotógrafo não censura a foto. A Arfoc, Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de São Paulo, ela está aberta para vocês. Para irem lá, bater um papo, conhecer. Acesse nosso site, conhece nosso Instagram, vem conhecer nosso trabalho, vem entender como que a gente trabalha. A gente precisa muito de vocês. A gente precisa muito desse sangue novo da Arfoc. A gente quer vocês com a gente. Porque eu daqui a pouco parei. O Marcos, que é nosso presidente aqui, vai parar antes de mim. Ele é mais velho que eu. A gente precisa de vocês com a gente. Vou deixar vocês com o Ian agora, que vai dar para vocês uma aula de liberdade, antes de mais nada. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui. Muito bacana poder conversar com quem pensa jornalismo e quem pensa fotografia. Acho que essa é uma construção coletiva da gente como categoria e como
cidadãos. Eu acho que hoje é um dia em que, mais do que nunca, a nossa profissão, ao mesmo tempo que há sinais de que ela está ameaçada, é também um sinal forte de que a gente vai ter um papel ainda mais importante nesse Brasil que está começando hoje, né? O pessoal da FOP me convidou para vir aqui bater um papo um pouco sobre o meu trabalho. Eu não sou um cara que faz palestras, não estou muito acostumado. Então acho que a gente podia fazer uma construção disso junto, pergunta e resposta. Vou apresentar um pouco do que eu fiz nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos. Antes de tudo, vou me apresentar. Meu nome é Ian Boechat. Tenho mais ou menos 20 anos na profissão. Acho que, ao contrário da maior parte dos fotógrafos aqui, eu não tenho uma origem na fotografia. Na verdade, tenho uma origem no texto. Trabalhei quase 20 anos nas redações de vários veículos de comunicação, mas escrevendo sempre. Fui repórter policial, repórter de economia durante bastante tempo, repórter de política, repórter de internacional. Ao longo dos últimos anos, em especial quando eu passei a me dedicar mais a fazer esse tipo de cobertura, de ir viajar e tudo mais, a fotografia, que sempre foi um hobby para mim, eu fotografo há muitos anos, passou também a ser um instrumento do meu trabalho, porque eu sempre viajo muito sozinho, então as fotos passaram a ser importantes dentro dos meus textos, né? E hoje eu sou um cara que vendo o pacote, em geral. Eu vendo texto e foto, e nos últimos 2 anos eu passei a fazer vídeo também. Hoje tenho trabalhado com televisão, virei repórter de TV também, num esquema um pouco diferente dos repórteres tradicionais, porque eu filmo também, faço a produção, filmagem, escrevo texto, me coloco diante da câmera, mas não edito ainda. Entendeu? Acho que tudo isso é reflexo de uma crescente precarização do nosso meio de trabalho, né? A gente tem cada vez visto mais a nossa profissão se deteriorando profundamente. A ideia de você fazer uma matéria em 2 pessoas, hoje um fotógrafo e um repórter, no exterior é praticamente um sonho que não existe mais. A gente tem cada vez ganho menos dinheiro, né? Quer dizer, a nossa profissão passa por um processo de enfraquecimento, de deteriorização muito grande. Então esse meu caminho de sair do texto, ir para a foto e agora para a TV, acho que é um reflexo muito forte disso, né? E é algo que eu tenho prazer em fazer os 3, mas eu preferia fazer só um, que eu acho que a qualidade seria melhor se eu não tivesse que sair para uma viagem e ter que escrever, entrevistar e fotografar, né? Mas como aqui é um curso de fotojornalismo, acho que vou mostrar mais as fotografias do que texto ou qualquer outra coisa. Esse é o material que eu vou mostrar agora. Eu fiz esse ano na faixa de Gaza. Foi durante as comemorações dos 70 anos da criação de Israel e também do Nábica, que é o dia da tristeza, o dia da tragédia palestina, que quando dezenas de milhares de palestinos foram expulsos de suas casas, quando Israel venceu a guerra que determinou a criação do Estado e o estado das coisas hoje na Palestina. Então são dias de manifestação muito fortes em Gaza, e onde o exército israelense retrucou ou atacou com atiradores de elite. Nesse dia específico, 2.500 pessoas foram atingidas pelos snipers, pelos atiradores de elite, e 120, se eu não me engano, foram assassinadas exatamente nessa área aqui, né? Então, algumas fotos desses dias eu vou mostrar aí, se eu conseguir usar. É interessante que a maior parte dos snipers estava mirando pernas e braços dos palestinos, né? E havia claramente uma intenção de provocar, deixar com que as pessoas não pudessem se tornar, não pudessem andar, tivessem problema com as mãos, e as mortes, os tiros na cabeça e no estômago foram muito pequenos
comparação a esse tipo de ataque. A tentativa de fazer uma máscara de contra gás lacrimogêneo que claramente não deu muito certo. Sem enterro de uma das pessoas. Boa. A guerra, o conflito palestino-israelense, ele é basicamente um conflito simbólico. Né? Não é um conflito militar de fato. Você imaginar que você colocar 10 mil pessoas ali com a K-47 para tentar cruzar a fronteira, militarmente falando, eles não vão andar 100 metros. Então, quer dizer, eles não estavam armados, é claro, com pedras e tudo mais. Então são confrontos meramente simbólicos. Né? Por ser confronto simbólico, não ser um confronto que tem um objetivo militar concreto, ou seja, não há concretude do desejo de invadir Israel, porque eles sabem que é possível, sem a nossa presença, esse conflito perde o sentido. Né? Então é preciso que tenha a imprensa para poder fazer sentido esse confronto. Melhorou? Melhorou. Mais uma pessoa morta. Deixa eu perguntar um negócio. Você chega... É. Pega o outro ali, deixa eu pegar o... Deixa eu só te perguntar um negócio, só para entender. Você viajou de forma independente? Nesse caso aí, desses dias sim, mas eu tinha vendido um pacote para Bandeirantes de outras matérias, então eu estava na região. Nesse caso, estava por conta própria. No teu caso, então, o teu foco aí era o vídeo? Nesses dias não, porque eu tinha feito já o meu trabalho em vídeo. Nesses dias o meu foco era fotografia. Nesses dias aí. Esse é um enterro também de um bebê, que é uma coisa que é relativamente comum ver lá, né? Essa foto para mim ela tem um simbolismo interessante de ver esse cara com a mão fechada e com raiva, né? Tem uma raiva ali. A mulher sofrendo muito e as crianças observando. Eu gosto dela um pouco por essa mão fechada, eu acho muito interessante. Essa é uma outra série que é uma série das fotos que eu fiz durante a Batalha de Mossul. Foi quando o exército iraquiano, em conjunto com os Estados Unidos, iniciaram a ofensiva para tomar Mossul, que é a segunda maior cidade do Iraque e a maior cidade dominada pelo Estado Islâmico. Mossul era a capital econômica do Estado Islâmico, foi a maior vitória desse grupo terrorista, né? E essa foi uma batalha muito longa, de foram de quase um ano, 9 meses, na verdade, muito brutal. Foi o maior conflito militar em área urbana desde a Segunda Guerra Mundial. A gente nunca tinha tido nada dessa dimensão. E ensinou, eu acho que é um conflito que vai servir como base de estudos para todas as forças armadas do mundo, porque mostrou que mesmo com toda a tecnologia hoje, o conflito em área urbana, em uma área povoada, é extremamente difícil e custoso. O exército iraquiano perdeu um número inacreditável de soldados, e após as primeiras semanas, que foram semanas de uma tentativa de uma guerra cirúrgica ou uma guerra mais pensando em proteger a população civil, os iraquianos e os americanos perceberam que era impossível conseguir essa estratégia, era muito difícil, abandonaram toda a retórica ou a estratégia de tentar proteger a população civil, iniciaram um massacre que talvez tenha tido pouca
poucas vezes, eu acho, a gente viu um massacre na dimensão que a gente viu em Mossul, e talvez um massacre em dimensão maior do que ocorreu, por exemplo, em Alepo, que se tornou um grande exemplo da barbárie moderna no campo militar. São fotos difíceis de serem feitas, porque havia muita censura, tanto dos americanos quanto dos iraquianos. A gente não tinha permissão para fotografar soldados feridos, mas nesse dia especificamente, eles sofreram uma emboscada muito grande, tiveram perdas. Em um dia, perderam mais de 30 soldados. A gente ficou preso numa área, inclusive, uma situação complicada. E aí a situação estava tão caótica que a gente foi permitido fazer essas fotos. Conseguimos fazer algumas fotos de soldados, mas é raro isso. Você se deslocava junto com o exército? Sempre junto com o exército. A figura de um repórter solitário, aventureiro, caminhando numa área de guerra é absolutamente irreal. Você sempre está com a permissão de alguém, e esse alguém está sempre tentando fazer de você um instrumento de propaganda. Então, a visão romântica de um repórter de guerra descobrindo a verdade, ela não é tão verdadeira assim. Para chegar aqui, você tem que passar pelo menos por uns 10 checkpoints e ter autorização de um monte de gente para conseguir estar no meio dele. Esse foi um soldado que tomou um tiro do meu lado. A foto não é tão boa, mas eu acho que é simbólica desse momento, né? Que são cenas variadas da guerra, né? Esse é um menino que perdeu o braço num ataque americano e vivia numa área dominada pelo Estado Islâmico também, e foi um dos meninos dos dezenas de milhares de meninos que fizeram as aulas do Estado Islâmico. Ele era um especialista em decapitação e instalação de bombas, assim. O Estado Islâmico teve muitas escolas para ensinar os meninos a se tornarem guerrilheiros, né? São campos de petróleo em chamas, de uma cidade também, perto de Mossul. Essa é uma foto extremamente curiosa, que eu já devia estar cobrindo esse conflito pelo menos há uns 3 meses, eu acho. E o exército iraquiano, como estratégia de terror, deixava muitos corpos no chão. Os corpos nunca eram recolhidos, né? Para entender, Mossul é um bastião sunita dentro de um país xiita, que é o Iraque. E foi o bastião também, foi a base de força do Saddam Hussein ao longo dos quase 30 anos que ele, um sunita, comandou um país xiita. Não sei se esse é um assunto um pouco complexo, mas é preciso entender que o Estado Islâmico e qualquer movimento radical islâmico dos últimos 30 anos são movimentos primariamente sunitas. São grupos sunitas, é um levante sunita contra um avanço xiita. A gente pode colocar um pouco assim. O Estado Islâmico é isso, é um movimento sunita com inspiração muito forte num sunismo específico que ocorre na Arábia Saudita, chamada o Wahhabismo. E o fato de eles terem tomado Mossul é muito representativo, porque eles tomaram a segunda maior cidade do Iraque, que é um país majoritariamente xiita, é o maior país xiita árabe, né? Lembrando que o Irã é o maior país xiita do Oriente Médio, mas o Irã não é árabe. Entre os países árabes, o Iraque é o xiita. Então havia aqui um desejo muito grande das forças iraquianas, majoritariamente xiitas, em exercer esse terror junto à população sunita. Então isso era muito comum. Esse é um cadáver de uma pessoa que foi descarnada da parte de cima, ou seja, toda a carne, os órgãos foram retirados, mas a parte de baixo se manteve intacta. E eles penduraram essa pessoa num poste. O curioso disso tudo é que não só eu, como boa parte dos fotógrafos, a primeira vez que a gente passou, era uma cena que chamava atenção, mas não despertava, acho que para a maior parte das pessoas não despertou o asco e a compreensão da barbárie. Eu coloquei essa foto no meu Facebook como uma foto que eu achei interessante, mas em nenhum momento eu me dei conta ou não tive a sensibilidade de vender isso como uma matéria.
E um editor da Folha falou, cara, tu tá louco, bicho. Isso é matéria, entendeu? Tu se acostumou agora com esse troço? E eu me lembro que na noite anterior, eu e alguns outros fotógrafos, incluindo um colega nosso brasileiro, André Lyon, que estava cobrindo lá também, as pessoas faziam graça e a gente estava apostando dinheiro para descobrir se isso era um homem ou uma mulher. E eu acho que o resumo dessa história é perceber de como a barbárie é tão nossa, é tão humana, que é muito rápido da gente se adaptar a ela, né? E achar que ela é parte normal da vida e tudo mais. Esses são outros soldados também, no momento legal. Essa aqui é uma outra série que está junto aí, mas vou passar lá rapidinho, porque é uma série que eu fiz sobre carros em Mossul. E é um pouco uma coisa mais... menos... Tá. Essa é uma série que eu fiz de fotos de carros, que são um exemplo muito claro do que fica, como fica uma cidade que foi intensamente bombardeada. Mossul, ao longo dos meses de guerra, sofreu quase 27 mil ataques aéreos. Então você estava nas ruas, você via os caças e os drones bombardeando o tempo inteiro, e o resultado de um ataque brutal pelo ataque aéreo maciço é um pouco disso aqui que eu quis acabar mostrando. Essas são algumas fotos de Mossul agora também, do Iraque como um todo, já no pós-guerra, né? Essa é uma foto interessante porque mostra um problema grande que eles estão tendo em todo o Iraque, mas especialmente em Mossul, que são as viúvas e as famílias dos combatentes do Estado Islâmico que foram mortos. Essa é uma delas e essas pessoas são muito discriminadas ali, né? Então vão carregar uma marca muito grande pelo tempo que virá. Essa é outra família. Acesso com as famílias. Você um pouco do processo. Você resolveu fazer essa série. Como é que surgiu a ideia e como é que é o acesso? A dos carros ou das mulheres? Das mulheres. Das mulheres eu queria fazer... Uma boa parte dessas fotos estão relacionadas às minhas matérias de texto, né? Então eu queria fazer... Eu descobri, fiquei sabendo que tinha um bairro em Mossul que o Mukhtar, que é uma espécie de um líder comunitário ou líder local, estava aceitando as esposas dos combatentes do Estado Islâmico de volta. Esse é um outro ponto importante também, porque apesar da demonização do Estado Islâmico, ele foi e é ainda um movimento orgânico dentro dos bastiões sunitas, principalmente mais pobres, do Oriente Médio. Então, muitas dessas mulheres e muitos dos caras que aderiram ao Estado Islâmico, que se tornaram combatentes, são pessoas de uma mesma grande família, que são as tribos, né? As relações no Oriente Médio, elas são familiares. As relações familiares são diferentes das nossas, são relações muito estendidas, né? Quando o Estado Islâmico chegou oficialmente a Mossul,
em junho de 2014, a sensação dos moradores da cidade é que estão chegando um exército de libertação. Porque a cidade, como agora, era dominada pelo exército xiita iraquiano, que fazia as maiores barbaridades possíveis, né? Assassinatos, estupros, enfim. Era uma força de opressão absoluta, né? Então, a chegada do Estado Islâmico a uma região como essa, não só aqui como na Síria também, foi vista como por essa grande parcela da população como um movimento de libertação. E para entender como esse tecido social vai se reestruturar de novo agora, muitas pessoas na cidade entendem que é preciso haver uma reconciliação de alguma forma. A maior parte desses caras estão mortos, né? Foram mortos, e as mulheres que são iraquianas estão retomando o convívio da sociedade, mas de uma forma muito complexa e muito marcada, né? Então, a minha intenção era conversar com essas mulheres, com essas famílias, e saber como é que estava sendo esse retorno, porque a maior parte dessas mulheres elas estão em campos de refugiados específicos para mulheres do Estado Islâmico, onde elas são estupradas pelos soldados, enfim. Então a ideia foi essa. Eu fiquei sabendo que havia esse bairro, fui até o comandante-geral que comanda Mossul, que é um general, pedi autorização, ele me deu autorização, fui até o Mukhtar, que é o cara que coordena ali a área, e aí com a autorização escrita desse cara, ele falou assim, beleza, eu te levo lá, mas a gente só vai falar com quem aceitar falar, tudo bem? Tudo bem. Então, As pessoas aceitavam falar? Algumas sim, outras não. Na maior parte do tempo, essas pessoas elas foram subjugadas, né? Então elas estão muito frágeis também para dizer não a alguma coisa, né? Isso é algo importante. Mas muitas queriam falar para dizer que elas estão sendo discriminadas. Elas queriam botar isso para falar, pô, tá foda, eu não recebo grana, tenho 10 filhas, ninguém pode trabalhar, porque nessa região do mundo a mulher não pode trabalhar. Então, muita gente quer falar, né? E a imprensa internacional, de certa forma, tem uma legitimidade nessa região, né? Eles acreditam que a gente pode expor os problemas deles com uma certa isenção. Isso aqui são fotos que eu fiz na Síria, são 2 momentos, as de preto e branco são 1 ou 2 meses depois da queda de Alepo, e as outras são de Raqqa, que caiu faz 1 ano mais ou menos agora que Raqqa caiu, e que era a capital simbólica do Estado Islâmico. Isso é Alepo. Isso aqui é Raqqa agora. E Raqqa tem uma situação interessante, era uma concentração de soldados do Estado Islâmico, mas os americanos, que foram os principais que coordenaram esse ataque, optaram por não fazer um combate rua a rua. Isso é pós-Mossul, e claramente houve uma desistência absoluta de tentar preservar de alguma forma a população civil. Então a cidade, você entra na cidade, ela não tem marcas de batalha, de tiro, mas ela foi completamente level pelos ataques aéreos, né? Não sobrou muita coisa de Raqqa. Isso aqui já é Ucrânia, eu acho. Nem sei porque essa foto aqui, desculpa. Essas são as fotos da Ucrânia, da guerra na Ucrânia. Boa parte delas eu fiz esse ano lá.
Essa é uma história, uma foto que tem uma história maravilhosa que só andando a gente encontra essas histórias, né? Eu estava em Donetsk, perto do aeroporto de Donetsk, onde tinha onde as batalhas estavam ocorrendo de forma mais forte, estava muito difícil chegar lá. E no dia anterior a essa foto, eu fui numa área perto para tentar fotografar e tal. E esse cara e um outro cara saem de uma caminhonete, põem a AK-47 na nossa cabeça, deita todo mundo, o que estão fazendo aqui, aquela coisa super tensa. E aí a minha tradutora, tenta acalmar o cara, falou assim, não, calma, ele é jornalista, brasileiro. Aí o cara, brasileiro? Eu falei, não, brasileiro. Aí ele fala assim, porra, meu sonho é ir pro Brasil ver o carnaval. Eu sou um patinador de gelo artístico e meu sonho é dançar no carnaval. Aí ela rapidamente se ligou, pô, então se tu gosta tanto, ele é brasileiro, leva ele e tal. Ele falou, não, beleza, amanhã, mesmo horário, mesmo local aqui. E falou comigo assim, você vai ver como é que eu amo o Brasil. Só que ele estava muito anfetaminado e tinha bebido muito, passou a noite inteira lutando, os caras lá tomando anfetamina pra caramba e muita vodka. No outro dia a gente foi pra lá, ficou 1 hora esperando o cara, falei, pô, não vai rolar, né? Aí me sai esse cara enlouquecido, cara, com a AK-47, um cocar na cabeça, claramente um cocar de carnaval, né? E me dizendo assim, não, eu só luto com esse cocar, é o meu cocar da sorte. Provavelmente o que aconteceu, como o Shakhtar Donetsk, que é o time lá, tinha muito jogador brasileiro, ainda tem, né? E a guerra estourou próximo do carnaval, eu imagino que quando esses caras tomaram o aeroporto, eles fossem saqueando tudo, né? E devia ter alguma mala de algum amigo, de algum jogador, que tinha acabado de voltando do Brasil, sei lá, com fantasia de carnaval, ele pegou e virou o xodó dele. Sacha. Você nota uma diferença das guerras? Essa é uma guerra completamente diferente da guerra do Oriente Médio. Essa é uma guerra clássica, digamos assim, né? As guerras do Oriente Médio tendem a ser o que se chama de guerras assimétricas, ou seja, você tem um Estado-nação com um poderio militar muito superior ao seu oponente, que adota uma guerra de guerrilha, que é basicamente o que o Estado Islâmico e outros grupos fazem. Aqui não, aqui talvez essa seja, no momento, a única guerra assimétrica que está ocorrendo no mundo hoje, ou seja, as forças são muito similares, né? E essa é uma guerra de trincheira muito, muito parecida com a Primeira Guerra Mundial. Então é basicamente bombardeios. Eu cheguei em pontos aí que eles estão distantes 60 metros, um xingando o outro e tudo mais. E trincheira mesmo clássica, né? Trincheira clássica. Eu até trouxe uma matéria em vídeo que mostra isso. São guerras absolutamente diferentes, assim, com narrativa diferente, tática diferente, muito, muito, muito diferente. Essa é uma guerra clássica, é uma guerra, entre aspas, gostosa de cobrir, porque ela tem algumas características que são interessantes, né? Mas tem menos liberdade aqui para cobrir do que lá. Isso que eu ia te perguntar, o trabalho da imprensa nessas guerras... Aqui é mais difícil, muito mais difícil. Lá é mais fácil, porque lá tem essa coisa guerrilheira, meio enlouquecida, né? E não tem muito respeito às regras, né? Aqui ainda tentam dizer que respeitam a Convenção de Genebra, um acordo. Lá vai com o que vai, né? É diferente. Encontrei, inclusive, eu fui para a Ucrânia primeiro, essas fotos são um pouco antigas, eu fui em busca de brasileiros que estavam lutando lá, né? Eu tinha ouvido falar que tinha um brasileiro. Aí quando cheguei lá, encontrei 7 brasileiros entrincheirados, lutando com os caras. Na maior parte das vezes brasileiros sem nenhum estofo ideológico. Muita gente querendo viver a emoção da guerra, né? Fiz uma matéria grande sobre isso. Esse é o Rafael Luswag, que ficou famoso aqui no Brasil, está preso hoje na Ucrânia. E foi o cara que me abriu acesso para ir para o front e ficar com ele. Ele tinha um pequeno pelotão de brasileiros lá. Essas são fotos aqui de São Paulo, mas se quiser a gente pode pular e mostrar um vídeo, ou bater papo, não sei. Vou mostrar um vídeo?
Pode ser um vídeo que eu fiz em Mossul. Eu tenho um só, deixa eu ver se eu acho ele. Cercados no centro antigo de Mossul, no Iraque, os extremistas do Estado Islâmico resistem como podem ao cerco das forças iraquianas e da coalizão. O correspondente... Só queria contar uma parada interessante, que é a seguinte: a gente que é fotógrafo, né, acho que a gente tem como diversificar bastante o nosso trabalho, e hoje a questão tecnológica ajuda bastante. Essa matéria quase toda foi feita com esse telefone aqui. Então, um iPhonezinho às vezes dá para fazer bastante coisa. Pode soltar isso, eu queria te contar. Ian Boixá foi ao fronte dessa guerra e mostra como as maiores vítimas são os civis, sejam idosos, adultos ou crianças. Eles surgem do meio dos escombros a todo momento. Caminham em fila, quietos, sem saber exatamente para onde estão indo. As mulheres cambaleiam em meio à destruição. Seguidas pelas crianças. Os bebês não aguentam, vêm nos colos, desfalecidos, cansados após dias escondidos nos porões. Estão exauridos pela caminhada sob o sol forte desta primavera de Mossul, em que não raro os termômetros ultrapassam os 40 graus. Yusuf Mohammed pede água. Está desesperado por um gole. Está há mais de uma hora caminhando pelas ruas do bairro 17 de Julho, retomado do Estado Islâmico nesta tarde. Ele e a família não comem nada além de pão seco há quase 10 dias. A água que tomavam é suja e salgada, conta ele. De onde Yusuf vem, já não há mais nada além de morte e destruição. Yunis, um velho senhor de 76 anos, escapou do buraco em que passou a última semana sob tiros. Ele, a família e alguns vizinhos perceberam que as forças iraquianas estavam próximas. Gritaram por ajuda. Um soldado os encontrou. Sob o fogo das metralhadoras do exército, conseguiram escapar dos franco-atiradores do Estado Islâmico. Ninguém pode sair. Eles atiram em qualquer um que tente fugir, conta Yunis. Os soldados iraquianos, por sua vez, atiram em tudo que se move no território inimigo. Aqui no terraço desta casa, os militares permanecem em vigília, em busca de qualquer movimento. Aqui do alto, é impossível identificar quem é civil e quem é combatente. Os soldados comemoram. Um deles conseguiu atingir alguém que corria entre uma casa e outra. Yusuf, Yunis
e as milhares de pessoas que todos os dias deixam Mossul não fogem apenas do Estado Islâmico, da fome e da sede. Fogem também dos ataques aéreos e dos disparos indiscriminados da artilharia. As explosões acontecem o tempo todo. Aviões americanos, drones iraquianos ou mesmo lançadores de foguetes sem nenhuma precisão despejam toneladas de explosivos sobre os bairros ainda sob controle do Estado Islâmico. Após ataques como esses, a destruição é total. Crateras imensas tomam conta das ruas. As casas caem como se fossem feitas de papel. O exército iraquiano e a coalizão liderada pelos Estados Unidos dizem que a segurança dos civis são a maior prioridade nesta guerra. Mas quem caminha por essas ruas destruídas tem dificuldade em acreditar nisso. Todas as casas que a gente passa aqui por onde aconteceram as batalhas, a gente encontra coisas como essa, que são covas domésticas, pequenos cemitérios domésticos que as pessoas criaram nos seus quintais para enterrar os parentes que não sobreviveram a essa batalha. A morte vem pelo ar. Pelas contas da ONG Iraqi Body Count, que desde 2003 contabiliza o número de pessoas que perderam a vida aqui, 2.500 civis morreram este ano em Mossul, vítimas apenas dos ataques aéreos. Os que conseguem fugir ainda não estão salvos. Começa uma nova jornada de sofrimento, espera e dificuldades. A partir de agora, se tornarão refugiados. Neste centro de triagem em Mossul, milhares deles chegam diariamente. Estão cansados, sujos, esgotados. Mas pela primeira vez em dias, têm acesso a alguma comida que não seja o pão. As crianças devoram os doces e os biscoitos. As mulheres tentam confortar os filhos pequenos. Os que chegam trazem o que lhes é de maior valor: uma galinha, alguns pombos, uma máquina de costura. É a única coisa que pode me gerar algum dinheiro. Tenho filhos, preciso trabalhar, conta Fatima, que cruzou a frente de batalha com sua máquina de costura chinesa sobre os ombros. São poucos homens por aqui. Muitas das pessoas que chegaram agora são integrantes de famílias de combatentes do Estado Islâmico. Passarão por um rígido e nem sempre justo processo de investigação. Este homem tentava se juntar aos refugiados, mas os soldados desconfiaram de que ele é um integrante do grupo extremista. Sua mão é muito calejada e tinha cheiro de pólvora, dizem eles. Está preso e passará por longas e prováveis sofridas horas de interrogatório. Daqui, quem foi aprovado pelos soldados seguirá para os abarrotados campos de refugiados no entorno de Mossul, que já abrigam mais de 500 mil de pessoas. Com o verão chegando, a vida será dura dentro das barracas. O retorno para casa é incerto. Mossul está em ruínas. Ninguém sabe quem vai pagar por tanta destruição. Nesta, como em todas as guerras, as maiores vítimas, mais uma vez, são os civis, frágeis e indefesos diante do imenso poder de fogo dos combatentes. De Mossul, especial para o Jornal da Band, Ian Boechat. Please help me, please. Quanto tempo para produzir uma matéria dessa? Puta, tempo, viu? Acho que essa daí especificamente eu devo ter demorado uns 4 dias no front para conseguir fazer. Sim, dentro de todos esses... tem várias histórias ali, né, para juntar e tal. Devo ter ficado uns 4 dias no front direto para conseguir fazer essa matéria. Ian, só aproveitando um pouco o que o Léo falou, dentro desse trabalho, se você que você levou 4 dias para produzir
mas tem uma rotina de trabalho tua, ou você vai sentindo, você planeja, por exemplo, ir para um lugar e para, por exemplo, fazer essa reportagem. Você consegue, antes disso, planejar o que você vai fazer, com quem você vai falar, ou num lugar como esse as coisas vão acontecendo como elas têm que acontecer? Como é que funciona? Num lugar como esse, em que você tem uma guerra ativa como essa, as coisas vão acontecendo... Porque tem uma coisa importante, eu passei a cobertura da guerra inteira sozinho, né? Fui por conta própria, com meu dinheiro e tudo mais, e ia vendendo as coisas. Para você conseguir chegar no front e ficar no front, você depende de uma figura chamada fixer. O fixer é o teu tradutor, é o cara que vai abrir caminhos, que tem contato com o pessoal do exército, é o cara que arruma um lugar legal para você dormir, e é o cara em quem você está depositando a tua vida, mais ou menos, né? Porque é um cara que você tem que ter confiança que não vai te sequestrar, não vai te vender para alguém e tal. Que é relativamente comum nessas situações, né? Então você precisa de um fixer que tenha seja um fixer legal, né? Em Mossul, a diária de um fixer estava custando $500. Então era uma porrada de grana assim que era foda. E Mossul era uma guerra relativamente fácil de cobrir, porque você tinha um aeroporto perto e uma cidade perto que você conseguia ter uma vida relativamente normal, assim, né? Então o que acontecia? Você pegava outros repórteres e fazia um pool, se juntava para conseguir ir para o front. Alguns fotógrafos ficavam realmente em bed, faziam contato com alguém e ficavam lá direto. O André Lyon é um cara que fazia isso, por exemplo. Como eu trabalho, como o meu trabalho principal é contar história, mais do que contar uma história simplesmente fotográfica, eu consigo fazer dinheiro, na verdade, fazendo esse tipo de coisa e escrevendo. Eu preciso ter um tradutor comigo meio que full time para que as coisas façam sentido, né? Então, nesse caso, se eu me lembro bem, eu fui com mais 3 jornalistas de outros países, e a gente foi passar 3, 4 dias no front, né? E aí, ali dentro, você vai sentindo, puta, qual é a história que eu vou tirar dessa minha jornada aqui, né? Eu vou ter que encontrar histórias nesses dias. Então, ao mesmo tempo que eu fiz essa matéria para a Band, eu também fiz matéria para a Folha, fiz matéria para a Época. Então, eu preciso extrair o máximo que eu puder dessa incursão lá, porque ela é muito cara, né? Muito cara, muito cara. Então, eu tenho que rentabilizar isso de forma... eu preciso rentabilizar isso o máximo possível, né? Então, algumas pautas são pensadas previamente, mas é mais difícil porque se você vai com uma pauta prévia, você precisa convencer os seus outros colegas a fazerem a mesma pauta que você. E as narrativas de diferentes veículos de diferentes países, muitas vezes, não batem, né? Então, um pouco isso. Você tem os outros vídeos que você trouxe? Um é de Gaza e o outro é da guerra na Ucrânia, que é uma guerra completamente diferente dessa. Esse vídeo mostra um pouco que é uma guerra que, se tiverem a fim de ver... Acho que pode ser o da Ucrânia, porque de repente depois se você puder retomar um pouquinho dessas fotos aqui de São Paulo também, é legal pra gente falar. Mas talvez a gente colocar o vídeo da Ucrânia e aí depois... Tá bom. Pular pra isso, a gente aí pode abrir pra pergunta. Tá bom, eu acho que eu vou ter que ajudar ele ali. Tá bom. As flores, as árvores e o clima bucólico no fim desta primavera ensolarada. Como eu disse, essa é uma matéria que eu fiz agora esse ano, em junho. A guerra da Ucrânia eu acho uma guerra muito interessante, porque ela é uma das poucas guerras em que você não tem populações tradicionalmente estigmatizadas matando um ao outro. Ou seja, negros se matando na África ou muçulmanos se matando no Oriente Médio. É uma guerra
claramente europeia, né? E é uma guerra também que fala muito sobre o momento geopolítico que a gente está vivendo, nessa disputa pela hegemonia, ou uma disputa pela hegemonia mundial entre forças ocidentais e do Oriente, notadamente a Rússia, que ressurge como uma potência nesses últimos 10 anos. E essa é uma guerra, basicamente, entre uma narrativa pós-soviética, mais de uma Rússia forte, e uma narrativa ocidental de luta pela liberdade. Isso é muito interessante de ver, porque a narrativa da guerra mesmo, o controle da opinião pública dessa guerra é exatamente o mesmo debate que se teve há 70 anos na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, de um lado você tem comunistas, que seriam os russos, e de outro lado você tem nazifascistas, que seriam os alemães, representados pela Ucrânia de Kiev, né? Então, é um embate de ideias também muito parecido com o que a gente teve aqui no Brasil e que a gente tem tido no mundo, baseado em falsas premissas, né? Falsas premissas ideológicas. É óbvio que a Rússia não é mais um país comunista, e é óbvio que a Ucrânia de Kiev, apesar de ter um histórico nazifascista, não é um Estado nazifascista, né? Mas para que você faça com que as pessoas aceitem pegar em armas e perder suas vidas, é preciso criar esse tipo de narrativa. Então essa guerra é muito sobre isso, ela é muito interessante sob esse ponto de vista. Nada engano. Nesses campos não há paz nem tranquilidade. Aqui no leste da Ucrânia, quase na fronteira com a Rússia, um conflito que parece não ter fim segue a tirar vidas. Nos últimos 4 anos, mais de 10 mil pessoas morreram nesta que se transformou na última guerra esquecida da Europa. Aqui nesse pequeno cemitério, nos arredores de Donetsk, a gente consegue ver os efeitos mais nefastos desta guerra, que já matou mais de 10 mil pessoas aqui no leste da Ucrânia. Todas essas covas feitas de terra, bem simples, são de combatentes mortos em ação. Em comum a quase todos eles está a idade, como o Stefan Sergeyevich. Ele tinha apenas 26 anos quando morreu, há exatamente 2 anos. Estamos a menos de 200 quilômetros de Rostov, uma das sedes desse Mundial e onde o Brasil estreou na Copa, empatando com a Suíça. Por lá, e por quase todo o mundo, quase ninguém mais se lembra do que está acontecendo aqui. Fomos esquecidos. Ninguém mais se lembra de nós. Nem nós que vivemos aqui conseguimos entender esta guerra que nunca acaba. Nikolai teve sorte em só perder os dentes durante um ataque com morteiros. Nos últimos 4 anos, soldados ucranianos e rebeldes separatistas apoiados pela Rússia estão entrincheirados, não se movem, apenas atiram uns contra os outros, numa eterna provocação. Essa é uma trincheira típica dessa guerra aqui na Ucrânia. E aqui eu estou entrando em uma área que é uma proteção para ataques com morteiros. Essa trincheira não é muito diferente das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Essa guerra é muito diferente das guerras que estão sendo travadas hoje em dia, como no Iraque e na Síria. É uma guerra de trincheira, tradicional, com 2 forças quase com a mesma potência, com a mesma capacidade. Por isso, o fronte não se mexe. Aqui nessa trincheira, os soldados estão estacionados há quase 2 anos e não têm a menor ideia de quando esse conflito vai terminar. A guerra ucraniana é reflexo direto
dos protestos que sacudiram Kiev nos meses gelados do inverno de 2013 e 2014. Cobrando menos dependência da Rússia e uma aproximação maior com a comunidade europeia e os Estados Unidos, manifestantes conseguiram derrubar o governo do presidente Viktor Yanukovych. Alegando estar ameaçada pelas promessas do governo americano de apoiar a Revolução Ucraniana e integrar o país à OTAN, a Rússia reagiu. Primeiro, invadiu e anexou a Crimeia. Depois, fomentou o movimento separatista de duas das principais províncias do leste da Ucrânia, Donetsk e Lugansk. Bem armados, com o apoio de militares russos, os rebeldes iniciaram uma campanha de independência na primavera de 2014, que se estende até hoje. Estamos lutando a mesma guerra que nossos avós lutaram. Estamos lutando contra o fascismo e o nazismo. A única diferença agora é que os Estados Unidos estão do lado deles. Esta é uma guerra patrocinada por eles. É assim em todo o mundo, onde a guerra há a mão dos Estados Unidos. As referências ao nazismo e ao fascismo fazem parte da narrativa desta guerra, fortemente amparada nas feridas abertas da história recente da Ucrânia. Durante a Segunda Guerra Mundial, ucranianos do oeste do país lutaram com as tropas nazistas contra o exército russo. Como em boa parte dos países da antiga União Soviética, muitos ucranianos sofreram terrivelmente sob o domínio comunista, em especial nos duros anos em que o ditador Joseph Stalin esteve no poder. Esta é uma guerra contra a Rússia. Eles são nossos inimigos. Eles querem nos dominar. Eles são os agressores. Estamos aqui para defender nossa terra. A Ucrânia é uma nação multiétnica. Ao oeste do país vive a maior parte da população que tem como língua materna o ucraniano e pouca relação familiar ou cultural com a Rússia. No leste, onde ocorre agora a guerra, a maior parte da população sequer fala ucraniano e se considera etnicamente russa. Eu sou cidadã da República de Donetsk, mas gostaria mesmo de fazer parte da Rússia. Não quero mais ser ucraniana. Eles nos bombardeiam, nos atacam. Não quero mais pertencer àquele país. No principal ponto de controle para se entrar na República Popular de Donetsk, quem dá as boas-vindas é um imenso quadro de Stalin. Já nas trincheiras ocupadas pelos soldados ucranianos, é comum ver referências a símbolos nazistas, como a suástica e a SS. A distância daqui para nosso inimigo é de 65 metros. Sem solução à vista, a guerra ucraniana parece fadada a permanecer assim, com soldados enfastiados em trincheiras atirando um contra os outros, civis sofrendo os impactos terríveis de uma guerra sem fim, e o mundo a ignorar as mortes daqueles que já não têm mais voz. Amanhã você vai conhecer o drama das pessoas que vivem no fronte, a poucos metros das trincheiras, e convivem com batalhas quase diárias. Se quiser abrir para a gente conversar ou mostrar mais fotos, não sei, o que o pessoal acha melhor. Bom, pessoal, quem tiver pergunta para fazer, quem quiser fazer pergunta, está aberto para perguntas. Pegar o microfone. Tem mais gente que quer, mas eu gostaria muito de ver as fotos do São Paulo. Fotos do São Paulo. Claro. Essas são fotos, uma série que eu fiz, fotos de algumas manifestações durante o impeachment da Dilma, aqui em São Paulo. Eu não me lembro direito se foi uma noite só, algumas noites aqui. O pessoal do Rua deve lembrar mais do que eu.
Essas já são fotos do Congo, que também tem uma guerra que já se estende por mais de 20 anos. Já matou alguns milhões de pessoas. Essa é uma guerra muito maluca, porque é um outro terreno, a latitude é como se fosse na Amazônia, e é terrível de trabalhar aí, de calor e umidade, muito, muito, muito ruim. Nessa trilha que eu fiz com eles, eu até desisti de usar o colete, porque acho que era mais perigoso não ter energia do que... É mais perigoso desidratar do que tomar um tiro. Eu acho que também, naquela situação ali, entendeu? Você ia ter que se mover, ter que ter mobilidade, acho que o colete ia ser ruim. Essa é uma típica guerra africana, né? Movimentada por vários atores diferentes, com muito interesse em grana, né? É uma região muito rica em minério, então só nessa região tem 23 grupos armados que lutam entre si contra o governo, e tem muito ouro e muito diamante, então dá para fazer bastante dinheiro vendendo arma aí para esse pessoal. Aí nesse caso também você precisava do guia ou você estava... Nesse caso eu estava com soldados da ONU, que tem uma força de paz lá e tal. Essa é a história de um boxeador, que é um ex-soldado menino, né? E ele dá aulas de boxe para ex-soldados meninos também. O nome dele é Kibomango, é um personagem bem interessante, fiz uma matéria bem grande com ele, assim. Esse já é o estádio onde o Muhammad Ali lutou contra o George Foreman em 74, no Rumble of the Jungle, que é considerado a maior luta de boxe da história. Foi um evento gigantesco que ocorreu no antigo Zaire. E a população de Kinshasa, os lutadores, vão para aí treinar porque eles acham que eles conseguem captar a energia do Ali, né? E esse estádio que está decrépito virou uma cidade, tem um monte de gente morando aí. Foi o único lugar que eu paguei propina e recebi recibo com 3 carimbos, assim, para fotografar, maravilhoso. Aí já é uma situação de distribuição de comida, nos campos de refugiados, super complicado aí. Acho que é isso. Foi isso. Bom, vamos aproveitar então esse momento para abrir para perguntas aqui para o Ian, para o Léo também. Alguém quer fazer pergunta? Quem quer começar? Quem quer fazer pergunta? Opa. Ian, você apresentou aí umas fotos do Rafael Zweig, que é brasileiro. Como é que foi o contato com ele? Ele foi capturado em maio, né, pelos nacionalistas da Ucrânia. Ele está preso e não se tem notícia dele ultimamente. E queria saber como é que foi o contato com ele nessa guerra aí. Eu encontrei o Rafael em 2014, eu acho. Ele foi um cara super gentil comigo, me abriu porta. Ele é uma figura muito carismática, assim, né? Tem uma... dizem que ele é meio psicopata, né? Ele tem a sedução do psicopata, assim. Ele é um cara é um personagem muito interessante, assim. Muito rico, foi bem legal o contato com ele. Agora em Kiev eu tentei fazer contato com ele de novo, mas ele está preso numa cidade chamada Dnipropetrovsk, não sei aonde, porque ele na verdade pediu proteção às forças de segurança, né?
porque como ele teve o julgamento anulado, ele vai passar por um novo julgamento, e os neonazis pegaram ele, estavam ameaçando matar ele, e ele pediu proteção ao serviço secreto ucraniano, e ele está detido numa, não sei se dizer bem se é uma prisão ou não, no centro do país, né? Eu tentei contato com ele, falei com o advogado dele, tudo, mas não consegui falar com ele, infelizmente, agora. Acho que a prisão dele é uma história estranha. Tenho a impressão que tem um pouco de vaidade dele. Acho que ele imaginou que ia ser preso, mas acho que ele imaginou que ia sair rápido, sabe? Eu acho que ele estava um pouco angustiado aqui, eu acho, por não ser mais o centro das atenções. Eu não sei direito o que aconteceu, entende? Mas eu não acredito que ele tenha descer em Kiev, depois de tudo o que aconteceu, de como ele se colocou. Ele era um ativo de propaganda dos rebeldes, né? Falava russo bem e tudo mais. Não acredito que ele teve a inocência de imaginar que ele ia descer no aeroporto em Kiev e nada ia acontecer, né? Não sei. Mas infelizmente eu não consegui falar com ele. Ian, boa noite, obrigado por compartilhar teu conhecimento aí com a gente. Eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, você falou no início que você vê indícios de que a nossa profissão está ameaçada, né? Queria saber se isso pesou nas escolhas profissionais que você fez para chegar nesse posicionamento moderno, né, de fazer foto, enfim, dialogar em todas as ferramentas que a tecnologia permite. Queria saber como é que é a gestão do teu equipamento, se você leva em consideração peso, como é que faz para recarregar as baterias, como é que é essa opção por usar celular, se é por comodidade, etc. e tal. E por último, não sei se estou exagerando, mas é a curiosidade que eu tive aí durante a tua fala, em que momento a fotografia ajuda o texto, em que momento o texto ajuda a fotografia e o vídeo nisso tudo, que é uma terceira via. Eu acho que a nossa profissão como jornalista passa hoje por uma crise profunda, né? Acho que o fotojornalista é o que está mais fudido nesse jogo. Essa galera que está aqui fazendo um bando de herói ou suicida, né? Porque está muito, muito difícil. Não tem grana no mercado, né? Acabou. E esse negocinho aqui fez com que qualquer um se tornasse fotojornalista, né? Então, o valor da imagem caiu profundamente, né? Eu acho que eu fazer foto para os meus textos agrega valor ao meu trabalho, muito. Acho que agrega muito valor ao meu trabalho, pela capacidade que eu posso mostrar de que eu consigo resolver 2 problemas ali, não enviando uma foto de celular de baixa qualidade e tal. Então, me facilita a vender. Acho que a foto tem um papel, deveria continuar a ter um papel fundamental na forma como a gente conta história hoje. São 2 narrativas diferentes. A narrativa do texto tem uma força, a narrativa da foto tem outra força, que são extremamente complementares. Gostaria de ver mais fotos sendo exploradas com o devido respeito, né? Acho que cada vez mais o fotojornalista, se ele fosse um conselho que eu daria a quem é fotojornalista e está começando, mais do que aprender 1 milhão de técnicas fotográficas, eu diria que devia aprender conceitualmente o que é jornalismo, no sentido de conseguir identificar uma história, ver o que é uma pauta. É uma coisa que eu falava bastante para o pessoal que cobriu o protesto aqui em 2013, que a maior parte das pessoas, daquela geração de fotógrafos que surgiu ali, uma geração de fotógrafos que se acostumou e acreditou que fazer jornalismo era pura e simplesmente retratar o que acontece na sua frente. Ou seja, se você não tem algo claramente explícito acontecendo na sua frente,
muitos fotojornalistas não conseguem exercer o papel de mídia, que é mediar a realidade, né? Acho que o nosso papel é mediar a realidade, é conseguir identificar pontos e traduzir histórias que são, às vezes, complexas ou que a maior parte da sociedade não consegue ver em algo palatável para essa sociedade conhecer. Então, muita gente, eu acho, que ficou preso nesse paradigma de que é preciso algo acontecendo muito forte na sua frente para que você consiga produzir um material fotográfico de qualidade, quando, na verdade, eu acho que é o inverso, que é a sua capacidade de conseguir observar o mundo, observar a realidade e mediar ela como jornalista, né? Então, porque senão tu vira uma câmera da CET, né? Fica estático ali, as coisas têm que acontecer na sua frente, senão não consegue. Esse é um ponto que eu acho que estudar texto, estudar, entender os conceitos do que é uma boa história, ter a sensibilidade, eu acho que para o fotojornalista hoje é fundamental, porque vender uma foto isolada, a foto isolada virou algo virou uma commodity muito barata, né? Umas agências e tudo mais, então é muito difícil para o cara ir para sei lá, cobrir a marcha dos migrantes agora no México, que eu acho que é uma pauta que está aí boa pra caramba para fazer. Se você for lá só fotografar, é difícil de você vender as suas fotos, né? A não ser que tenha alguém te bancando para isso. Agora, você conseguir encontrar uma narrativa específica dentro daquela marcha, um assunto específico, pode ser que se torne uma verdade. Sobre o equipamento, eu tento viajar o mais leve possível, sempre. Então, eu uso basicamente uma 5D e uma 35mm, uma lente de 35mm. Tento não usar mais nenhuma outra equipamento. Se eu estou filmando, eu mudei um pouco, começo a usar algumas outras lentes, e me incomoda isso. E o celular é a praticidade para que eu possa ter... Minha preocupação é estar com a mão livre, né? Então eu posso enfiar o celular no bolso, a câmera pendurada, e principalmente em situações como essa, que você tem que usar colete, capacete, kit de primeiros socorros e tudo mais. Qualquer coisinha que você põe no seu corpo está te jogando para trás, né? Tá fazendo a vida ficar mais difícil, assim. E as baterias, eu tento levar várias baterias, 3, 4 baterias eu carrego, às vezes 5. Se eu for passar vários dias no local, aí eu levo uma mochila, que aí eu vou botar... De preferência, quando eu vou para essas situações assim, eu vou, inclusive, sem mochila, com uma calça onde possa ter tudo que eu preciso, assim, né? Basicamente isso, assim. Mais leve, melhor, né? Mais tranquilo. O lance do celular tem esse cara que estava falando, a gente estava conversando ali da Venezuela, que você não pode fotografar com câmera, e você tem que... Na Venezuela eu fiz uma série para Bandeirantes de 5 matérias em Caracas, entrando em hospital, enfim, contando aquele caos todo, e umas 10 matérias para Folha, umas 5 matérias para Deutsche Welle, uma matéria para BBC, 100% com o celular, né? Então o celular ele é um instrumento muito bom de trabalho, né? Não é como uma câmera, claro, mas dá para fazer bastante coisa. Assim. Boa noite. Eu queria saber qual é a sensação de estar lá, de ver as pessoas naquela situação, de pedir ajuda e não poder fazer nada. Olha, eu sou pragmático em relação a isso. Meu papel ali é um papel de observador do que está acontecendo. Aquela tragédia vai acontecer comigo ou semigo ali, né? E eu acho que cada um exerce papéis diferentes em ambientes diferentes, né? Meu papel ali é ser um observador e é retratar. Não me sinto culpado de ver alguém morrendo na minha frente, e algo também que pode parecer um pouco frio, escroto dizer isso, não é algo que me abale profundamente. Acho que é parte da vida, é assim. E eu acho que se você não conseguir fazer essa separação clara e compreender bem quais os papéis que você precisa desempenhar, as coisas começam a se misturar e nada vai funcionar muito bem. Nem você vai conseguir ajudar alguém, nem você vai conseguir retratar aquela situação, né?
Talvez, eu imagino que seja uma relação que médicos que são intensivistas ou médicos que trabalham em emergência estabeleçam com os pacientes deles ali, né? Não acho que haja uma desumanização ao ponto de você não ver no outro um ser humano, mas ao mesmo tempo é um papel que não é o meu papel ajudar aquelas pessoas daquela forma ou de forma muito direta. Eu já ajudei em situações em que não havia ninguém mais para ajudar. Então, eu me lembro uma vez que eu estava num hospital de campo, no Iraque, e teve um ataque com drone e chegou um caminhão com 15 pessoas feridas, morrendo e tudo mais. E tinha um médico e 4 enfermeiros, e eles pediram, pô, galera, tira a câmera, põe a luva e vamos tentar ajudar. E todo mundo fez isso, entendeu? Mas esses são casos raros, eu diria. Assim. Então... Ah, sim, não sei. Depois ele se matou, né? Espero não me matar nunca. Então, na continuação da pergunta dela, você acredita que isso... Porque o que te moveu a dar início a essa busca, essa pesquisa, né? Teve um princípio disso? Você acha que esse certo endurecimento que você acabou confessando, né? Porque realmente não tem como trabalhar essa temática se fragilizar o tempo todo, né? Você acredita que o teu impulso, o teu ímpeto inicial, qual foi? Você consegue identificar? E se é justamente essa sequência de vivências duras que te endureceram? E assim, aquela foto que é bastante impactante, que me... Sério, eu tô super, assim, incrível o seu trabalho, quero dizer, né? Obrigado. Eu sou professora na FMU e eu falo o tempo todo para os alunos que precisa conceito, precisa estudar, precisa escrever, porque senão não vai enxergar. Ninguém enxerga se não está alimentado, né, de informação. Então, acho que a sua fala foi perfeita nesse sentido. Mas é sobre esse endurecimento, e eu acho que aquela imagem que você mostrou daquela pessoa pendurada, tinham pessoas se fotografando, fazendo selfie, né? Muitos, é bem comum. Bom, doeu muito você dizer que a região era gostosa de trabalhar, sério. Veja bem, sobre o princípio, hoje eu consigo ver claramente o que me levou não só para o jornalismo, mas também para cobrir esse tipo de evento. Acho que eu sempre tive vontade de ver a história acontecer diante de mim. O que mais me move é ter o privilégio de viver e observar a história. Hoje isso é muito claro para mim, eu acho que desde o começo era o que eu... Quando eu decidi me tornar jornalista, eu acho que essa era a busca. Eu me imaginava antes que eu queria viver grandes aventuras e tudo mais, salvar o mundo e tal. Mas na verdade, hoje, analisando, eu acho que eu queria era estar nos lugares onde as coisas acontecem. Eu me sinto extremamente privilegiado, apesar de estar com o condomínio atrasado, de poder vivenciar essas coisas, entende? Tem um retorno ruim, financeiro, mas é um retorno pessoal muito bom. Sobre o endurecimento, eu acho que ele é parte do jogo. A gente se endurece em relação à vida de várias maneiras sem perceber, eu acho. Se a gente colocar uma pessoa que vem do interior da Finlândia ou do interior da Alemanha para São Paulo, ela fica absolutamente chocada em ver criança vivendo nas ruas aqui, e nós nos acostumamos a isso. A gente grita, às vezes, vai ali na Paulista, levanta uns cartazes reclamando de que a polícia mata negro e pobre, mas, de certa forma, a gente naturalizou isso também. A gente aceita a ideia de que 70% da população que está encarcerada é negra, entende? E acha que isso, de alguma forma, a gente é contra, mas é parte do jogo. Não é algo para se ficar... É bárbaro, né? Se a gente olhar o nosso passado, o escravocrata e tudo mais, e perceber que essa é uma continuação
de algo que está ocorrendo, inclusive hoje, né? A população negra claramente continua sendo vitimizada de várias maneiras pelo Estado. Dito isso, eu acho que existem graus distintos de endurecimento. Para as pessoas que vivem num ambiente como esse, como no Iraque, que está em guerra há 15 anos, esse ano faz 15 anos da invasão americana, corpos nas ruas é algo também que está naturalizado, entendeu? Como está naturalizado corpos nas ruas em várias periferias brasileiras, né? As pessoas se acostumam. Eu sou de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E eu me lembro do bairro onde o meu pai vive até hoje, de ter corpos nas ruas e as pessoas saírem de casa para ver quem era. Levar a criança no colo, vai ver e tal. Eu me lembro que eu jogava bola e tinha um campo, a gente passava por uma viela. Lá tem umas torres da Light, então tem uma parte que não tem construção, é tudo mato, e uns caminhozinhos que eram chamados de Caminho da Morte, que era a área de desova. Eu me lembro de companheiros que jogavam bola comigo, tirar a correntinha de cadáver, fazer... E a gente não achava isso, que mau gosto, mas ninguém achava que isso era uma barbárie, entendeu? Então eu acho que essa questão do endurecimento, ela está aí, né? Aí pra gente, de toda forma, né? É que o que é diferente pro que é comum pra gente se torna mais impressionante. Acho que tem uma pergunta ali na frente, mas aproveitar, Ian, que essa questão que a Giovana levantou e que você já passou de alguma forma, o Humberto levantou essa questão ali agora há pouco, nesse processo todo que você acabou contando, dessa tua relação, você já passou de uma certa forma por isso, mas o dia a dia, tirando todas essas características, como é que é essa questão do perigo que você lida, por exemplo, numa zona de conflito, você lida com o perigo o tempo todo, né? A gente tem a memória clássica do Capa que pisou numa mina terrestre e explodiu junto, né? Você ali com bomba, você chegou a comentar ali, acho que foi no Congo, que você chegou a tirar o colete, porque era um outro caso de sobrevivência. Como é que é esse lidar e como é que você se organiza nesse processo? O perigo numa zona de guerra como essa, em geral, é menor do que as pessoas tendem a crer. Porque ele é muito específico e rápido também. Antes de eu ir para a guerra, eu achava que ir para a guerra era viver um filme do Resgate do Soldado Ryan o tempo inteiro, entendeu? Tiro rolando o tempo inteiro. E não é. Uma boa parte do tempo é espera, é não fazer nada, é estar parado num lugar. Existe a chance de algo ruim acontecer. Essa chance é concreta e ocorre. Mas ela é menor do que a gente tende a crer, entendeu? Então, um exemplo. Se você está numa área em que você sabe que tem você tem ataques de snipers ou de infantaria, ou seja, soldados com armas. Dependendo de onde você estiver, mesmo que você esteja muito próximo, se você estiver atrás de um bom muro, é tranquilo, entendeu? O cara pode descer a lenha no tiro ali que não vai acontecer nada. Eu não sou soldado, então eu não vou na primeira frente. Tem alguns colegas que vão, que são bem mais corajosos que eu. Eu sou cagão. Eu não... Tem limites para mim, tipo, eu não vou na primeira onda, por exemplo. Não estou fascinado em ter a experiência da quase morte o tempo inteiro. Entendeu? Não é meu jogo, não é meu jogo. Mas o fato de você estar ali pode dar errado. Pode vir um morteiro, acertar a cabeça, pode vir um carro-bomba. Você pode dar uma caminhada, tinha um sniper no lugar ali, te dar um tiro. Tudo isso pode acontecer, né? Dito tudo isso, acho que o mais importante dessa jogada toda é você estar tranquilo com você, de que você está ali vivendo esse risco porque você quer. Porque se você não estiver tranquilo em relação a isso, de que há possibilidade de dar merda, a tendência é que dê merda sem acontecer a merda. Ou seja, o cara vai entrar em parafuso, o cara vai começar a entrar em pânico. Aí você tem que estar muito consciente, muito tranquilo de que
existe a possibilidade de alguma coisa ruim acontecer. Mas eu estou aqui porque eu quero, isso me faz feliz, eu estabeleço meus limites. Se der merda dentro desses limites, bem, jogo jogado. Acho que tem que ter uma parada, tem que ter um negócio meio de cabeça, assim, entendeu? Porque quem vai com a cabeça errada, em geral, dá errado. Eu já vi acontecer, as pessoas entram em pânico, tomam decisões erradas. Então, tem que ter uma tranquilidade, eu acho, nesse sentido, né? Mas é perigoso. Boa noite. Você, como fotógrafo, você teve coragem desses lugares com guerra, assim? Você tem medo de morte e tal? Eu tenho, não quero morrer, não quero me machucar. Quero voltar para casa bem. De preferência não pegar nenhuma gripe, se possível, entendeu? E penso na morte o tempo inteiro, tenho 2 filhos, não quero ser herói. Tenho menor intenção de me machucar. Tipo, se puder voltar tudo bem, melhor ainda. Tenho voltado bem. Legal. Que alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vamos lá. Jair, não quer fazer uma pergunta, não? Não? Oi. Onde? Eu tô chegando. Opa! Viu? O pessoal vem atrás. Você quer? Eu sempre venho atrás. É bem breve, na verdade. É tipo, na verdade, vou colar junto com aquela pergunta que ele comentou em relação à preparação e tal, de estar na guerra. Eu queria saber se existe, tipo, por exemplo, que nem agora você tem as experiências, você já sabe como fazer, já sabe como lidar, já pensa de uma forma racional pra estar lá. Mas, por exemplo, como que foi pra você, tipo, na primeira vez? Se teve algum tipo de preparo, se você tem que aprender, não sei explicar exatamente o que na minha cabeça não ficou concreto, mas, tipo, que a pessoa tem que aprender como fotojornalista e como cinegrafista também, enfim, pra poder estar lá, pra poder chegar lá e conseguir, sabe, lidar com as situações e saber das coisas, sei lá, se tem alguém que fala isso, como isso? Olha, tem um monte de curso que hoje prepara jornalista para área de conflito e tal. Mas eu não sei se eles são muito fundamentais, não, para você ir. Acho que a primeira vez que você vai, você faz um monte de cagada, um monte de erro, fica com medo, enfim, eu acho que tem um processo de aprendizagem normal, né? Se eu pudesse dizer hoje a melhor maneira de ir, é tentar encontrar colegas que já foram, colegas que estão lá, tentar ver como eles trabalham, como eles... o que as pessoas estão fazendo, entendeu? Acho que tem muito de bom senso, assim, né? De tentar entender e ver quais são as práticas que as pessoas estão fazendo aqui. Talvez o coletivo faça errado, mas quase sempre o coletivo está fazendo certo, principalmente o que continua vivo. Então, não é má ideia tentar repetir o que as pessoas que já foram algumas vezes fazem, né? Às vezes alguns conseguem, mas é raro, né? A maior parte dos que tentam se dão mal. Então, uma coisa que eu acho fundamental é entender aonde você está indo, que lugar é esse. Acho que ler história é fundamental, entender que conflito é esse, como que as coisas chegaram a esse ponto, quais são os interesses dos dois lados, porque você sempre vai ser usado como um instrumento de propaganda de qualquer lado que for te receber. Desde o sanguinário Assad até o maravilhoso White Helmet da Síria, que salva. Os dois querem te usar como instrumento de propaganda para poder jogar a mensagem deles para frente. Acho que é preciso respeitar os riscos, respeitar o fato de você ser inexperiente. E o conselho que eu daria é tentar colar com quem já fez, entendeu? Pedir ajuda, como é que não é. Tentar entender aonde é mais arriscado e é menos arriscado. Perguntar para as pessoas mesmo. Nesse ambiente de guerra, nego é filho da puta pra cacete, a verdade é essa. Os repórteres são super competitivos pra caramba, então essa união que tem, é bem mais ou menos. E é bem cada um por si, assim. Mas acho que é importante isso, entendeu? E tem algumas noções básicas de primeiros socorros, eu acho que é o fundamental. Tem vários cursos legais aí de graça de primeiros socorros.
A Cruz Vermelha faz um, que são 2, 3 sábados, que é ótimo, cara. Os bombeiros fazem um também, que é um ótimo curso de primeiros socorros. E algumas coisas assim muito básicas, entendeu? Puta, tá vindo tiro não sei da onde, abaixa. Tem uma parede, vai para trás da parede. E bom senso, eu acho, né? Tem que ter bom senso. Da onde você tá. Quando você foi, você... Quando eu fui, eu cometi vários erros. Vários erros. Fiz um monte de cagada. Mas fui tentando aprender também, ficar junto com quem já tinha feito, como faz, como não faz. Fui bastante cauteloso, mas ainda assim errei um monte, entrei em campo minado. Um monte de cagada, entendeu? Que não devia ter feito, fiz. Mas acho que todo mundo faz também, entendeu? Parte do aprendizado. Igual viver, né? A gente faz merda, é assim, é a vida, né? Então... E em relação a, por exemplo, quando você vai para fazer uma cobertura para uma emissora, no caso, você fez no Independence House, eles dão alguma assistência? Como é isso? Ou não tem isso? Ou você vai mesmo, tipo, da mesma forma, como se fosse sozinho? Olha, eu vou te dizer o seguinte. A ideia de que você vai ter um grande backup e tudo mais, meio que acabou, entendeu? Só os grandes veículos vão pagar teu seguro médico numa área 5 de risco, entendeu? Seguro saúde, é um valor estratosférico, assim, entende? Tu vai por conta e risco mesmo, 95% das pessoas que vão por conta e risco. Claro, tomando alguns cuidados, puta, eu vou informar o governo brasileiro que eu vou para lá, vou tentar encontrar onde é que as coisas podem dar certo ou não e tal. Mas assim, nesse ponto é bem arriscado. É uma parada que eu acho que é o processo que a gente está vivendo mesmo da profissão indo pro buraco, entendeu? Não tem mais a estrutura que teve no passado. E isso tem sido muito limitante. Na Globo, por exemplo, é raríssimo você conseguir fechar acordo com eles para você trabalhar em área de conflito. Assim. Super difícil. Só depois você consegue vender uma coisa. Porque o jurídico não deixa, entendeu? Não vai deixar. Enfim, um monte dessas. Assim. Ok, obrigada. Mais uma pergunta. Boa noite. Você falou que começou trabalhando com um jornal econômico, esporte. Queria saber se teve algum estalo na sua cabeça de eu quero cobrir conflito, ou você sempre quis saber essa história e em um momento você achou que você estava maduro o suficiente para fazer isso? Eu sempre quis, meu tesão era fazer isso. A primeira vez que eu fui, eu consegui quando eu tinha só aos 28 anos. Eu fui para o Afeganistão, quando teve a invasão americana. Foi super bacana e tal, mas perdi dinheiro pra caramba. Aí não consegui pagar o investimento. Aí fiquei fudido, precisei voltar a trabalhar e voltei para a economia. Aí depois fui tentando encontrar maneiras de ir indo, né? Eu sempre ia por conta própria, fazer investimento e tal, mas eu sempre quis, é uma parada que me dá um imenso prazer, assim. Tá um pouco mais fácil agora, mas ainda não tá tão fácil, não. E o ponto sempre é grana, né? Porque sempre precisa de dinheiro e não é fácil você conseguir retornar o investimento que você faz por conta própria, né? Então, mas eu sempre quis fazer. Era o que eu queria fazer. Opa. Ô Ian, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Ian, de todos esses conflitos que você foi fazer, qual foi mais tenso? Assim, eu imagino que cada um tem a sua dificuldade, mas teve algum que foi aquele quase me fudi, sei lá. E se você tem feito alguma coisa aqui no Brasil agora nessa época? Cara, eu sou um cara que tive sorte, assim. Eu tive algumas situações de quase, assim, mas não foram tantas, assim. O mais difícil de você cobrir conflito é a logística, cara. É como você chegar lá e como você conseguir ter acesso. Esse é o inferno dos infernos.
é 80% do teu tempo que você gasta nisso, do teu esforço. Tá? Quando você está lá na batalha, lá no campo, é fácil. É a parte mais fácil do jogo, assim. Tive bastante dificuldade no Congo, era uma área muito isolada, foi difícil pra caramba, eu tinha que eu precisava da ONU, então eu tive que lidar com toda a burocracia da ONU, foi um negócio meio infernal, assim, para conseguir entrar num helicóptero da ONU para ir para uma área de combate, era um inferno e tal. No lado rebelde ucraniano também é bem difícil. Eles são muito paranoicos, assim. Fui preso 2 vezes agora dessa vez. Só na paranoia, na maluquice, assim. Então. Mas na hora que você tá ali no pau comendo mesmo, é a parte mais fácil do jogo, assim, eu acho. Não é a mais difícil. O mais difícil é chegar lá, a logística e conseguir estar lá. Essa é a parte mais complicada mesmo. Mas enfim, acho que a mais difícil foi o Afeganistão, foi o primeiro que eu fui. Depois foi ficando mais fácil, mais fácil, mais fácil. Hoje é grana que é o difícil. Para a mulher é mais difícil do que para homem? Não acho, sabia? Tem muita mulher fazendo, muita, muita. Eu acho que a mulher precisa só, principalmente no Oriente Médio, conseguir entender. Ela precisa entender e ela precisa dosar a questão da feminilidade dela, entende? Que em diferentes partes do mundo você exprime a sua feminilidade de formas diferentes, né? Acho que para a mulher ocidental, brasileira, entender como ela vai dosar isso sem ela se transformar numa pessoa grosseira e tudo mais, talvez seja mais difícil modular isso, entendeu? Modular essa feminilidade, a sedução inerente que todos nós temos, todo mundo, a gente está tentando seduzir todo mundo o tempo inteiro, homem e mulher, com armas diferentes, né? Então acho que a mulher precisa saber modular isso melhor. Se ela souber fazer essa modulação bem, é fácil e acho que seguro também, na maior parte dos casos. Com a vantagem de ela conseguir acessar um mundo que a gente não consegue, que os homens não conseguem, né? Que é esse mundo feminino do mundo muçulmano, que é riquíssimo, interessantíssimo, e que, em geral, o homem não consegue acessar. Dá para ir numa boa, viu? Eu acho que tem muita mulher fazendo, muita mulher muito boa fazendo. Assim. Ian, parabéns. Eu queria que você comentasse aqui pra gente, agora num âmbito nacional, né? Ontem a gente teve a infelicidade de estar na Avenida Paulista, naquele momento muito doido, e eu queria que você comentasse a dificuldade que é aqui também, saca? Agora com esse lance do ódio aí reinando, né? Principalmente contra a imprensa, a gente vê vários casos aí de colegas sendo agredidos e impedidos até de trabalhar. Queria ver, sei lá, você que é um cara bem esclarecido e tal, a gente sempre escuta você, né? Que tem uma visão muito... Tá na pior, hein? que tem uma visão, consegue fazer uma... Sabe? Uma análise interessante da situação. Agora tu pode dizer que eu tô te devendo dinheiro, por isso que você fez esses elogios. Não, brincando, acho que vai ser foda, cara. Acho que vai ser difícil pra caramba. Acho que a gente vai passar por um período bem complicado. Acho que a imprensa, os jornais, as TVs vão ter que adotar uma postura mais dura em relação aos ataques que os seus profissionais sofrem, que em geral tem sido muito tímida em vários aspectos, e inclua aí a Abrage, sabe? Eu acho que a Abrage, que tenta tomar o lugar do sindicato, né? Ela tenta se sobrepor ao sindicato de alguma forma, e é uma organização, sob o meu ponto de vista, extremamente patronal. Eu acho que a Abrage, se ela quiser mesmo se colocar como associação brasileira, ela vai ter que ter uma postura muito mais dura
do que simplesmente soltar nota. Como acho que o sindicato vai ter que também ter uma postura muito mais dura do que soltar nota. E mais ainda, eu acho que os veículos de comunicação vão ter que se posicionar de uma maneira que não se posicionaram até agora, né? Para que haja de fato um movimento de proteção à liberdade de imprensa. Agora, vai ser difícil. Principalmente quem está na rua fotografando vai tomar muita lambada. E eu acho que vai ser perigoso, inclusive, fazer alguns tipos de cobertura que já eram um pouco perigosos, vai ficar mais perigoso ainda, em especial no interior do Brasil, principalmente na região norte, vai ser madeireiro, área indígena, vai ser um negócio bem complicado. Eu acho que vai ter que morrer um antes para que haja o levante, assim, eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que vai ser bem difícil. Inclusive, estou vendendo um colete à prova de balas, se alguém quiser comprar. E não é piada. Tem uma pergunta aqui no fundo. Você quer comprar um colete à prova de balas? Bem bom, inclusive. Disponível para comprar aqui já. Mentira, entendi. Então, eu queria perguntar em relação a como você chega lá. Você tem contatos que façam com que você chegue, por exemplo, você fotografa ali nas trincheiras. Como você chega até lá? Se você tem alguém para te orientar, qual caminho você fazer? Como você faz isso? Sempre tem, viu? Tem uma figura, esse cara se chama Fixer. Uma figura que cresceu bastante com a facilidade que os freelancers agora têm de chegar à área de conflito. Você tem também a internet, especialmente o Facebook, facilitou muito. Hoje existe uma rede grande, é uma rede, entre aspas, secreta. Se você entrar no Facebook, você não vai achar. Mas existe uma rede chamada Vulture Club, que em português é o Clube dos Urubus, que reúne jornalistas do mundo inteiro que cobrem áreas de conflito. Para cada pequeno conflito que você tem no mundo hoje, você tem um braço desse grupo chamado Vulture Club. Então você tem um Vulture Club no Iraque, um Vulture Club na Venezuela agora, você tem um Vulture Club na Síria, você tem um Vulture Club em Gaza, enfim. Essa rede permitiu que fosse muito mais fácil para nós, que somos jornalistas pobres e freelancers, conseguir acessar esses contatos que estão lá na ponta. Então, por exemplo, se eu vou para Gaza, por exemplo, eu já saio daqui sabendo quem é a pessoa que vai me receber lá na fronteira e que vai me levar lá onde o Hamas está para eu conseguir fazer isso. Você conseguiria fazer isso sozinho, mas aí você dependeria de, assim, muito tempo, né? Então esse cara, esse Fixer, ele é basicamente um produtor, tradutor, algumas vezes segurança. Sem ele é muito difícil trabalhar. É ele que tem os contatos que vai me levar ali onde o pau está comendo, entendeu? Eu sozinho, de carro, não vou conseguir atravessar as barreiras. Primeiro porque eu não sou um poliglota maravilhoso, que consigo falar 1 milhão de línguas. E segundo, porque eu não tenho os contatos, né? A construção desses contatos é muito longa. Então essa figura, o Fixer, é fundamental nesse jogo. É ele que te coloca lá em qualquer lugar do mundo. Qualquer jornalista que tu vê lá fazendo uma materinha, tem um Fixer. Bom. Sempre tem. Bom. Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar sobre os refugiados. O que você sentiu? Qual foi aquele sentimento de tristeza ao tirar as fotos, ao fazer a matéria? Qual foi aquele sentimento de pesado na cabeça, de alguma coisa ruim, alguma coisa pesada na cabeça, na hora de tirar as fotos, fazer a matéria? Olha, os refugiados que são civis de uma guerra são sempre as maiores vítimas, né? Eles são os caras que são a expressão de quem realmente sofre ali, né? O refugiado é um cara que não tem mais nada, ele perdeu tudo, acabou. Ele vai ter que inventar uma nova vida para ele, né?
É muito triste, de fato, né? É horrível. Eu estava agora em Pacaraima, quando deu aquele rolo lá na fronteira com a Venezuela. Puta, cada história é mais terrível do que a outra, né? Em geral não me abalo muito não, mas é triste demais, assim. É complicado. Mas eu acho que também a gente tem um papel de auxiliar, mostrando a realidade, né, dessas pessoas, como é que é a vida. Apesar que eu acho que não tem muita efetividade, não, no que a gente faz. Não acho que muda muita coisa, não. É isso, muito obrigado. Obrigado a você. Opa, mais uma pergunta aqui, peraí. Boa noite. Eu queria saber se você considera que durante todos esses anos que você já cobriu durante conflitos, se pessoalmente há algum dano emocional ou psicológico em você? Olha, eu me faço essa pergunta também, sabe? Assim, puta, será que eu vou ter que pagar uma conta aí? Até hoje não. Tranquilo, não sonho, não tenho uma vida tranquila, não acho que essas experiências alteraram a minha vida. O que eu sinto às vezes é quando eu volto, demora um pouco para me readaptar à vida cotidiana, as pequenas coisas. Puto, o cara do condomínio reclamando da vaga. Vai tomar no cu, né, velho? Há 3 meses depois eu tô lá reclamando da vaga também, entendeu? Eu já entrei no jogo e só esse início do retorno é que é um pouco complicado, assim. Depois não. Não sei se no futuro, de alguma forma, eu vou cobrar um preço por isso, entendeu? Não sei. Hoje eu acho que não. Acho que estou de boas, assim. Acho que é suave. Espero que continue assim. Opa, seu Ian, tudo bem? Prazer em conhecê-lo. Amanda, Nicole. Dentre toda a sua experiência, qual foi a história que mais te impactou? De alguém específico? Olha, eu tive uma experiência que foi muito forte para mim, assim. Eu estava em Herat, no interior do Afeganistão, e tinha sido a primeira vez que eu tinha ido para uma zona assim de guerra e tal. E eu conheci um moleque que estava tentando me enganar, vender umas paradas falsas e tal. Eu falei assim, tá me enrolando e tal. A gente meio que ficou amigo e ele me levou para jantar na casa dele e tal, uma casa super afegã, assim. E aí o pai dele me conheceu, e aí eu tive uma extrema honra, assim. Me foi permitido jantar com a mãe dele e a mulher do cara, sem ela estar de burca. Que é algo que é aberto só para quem é muito íntimo e tal. Foi um negócio assim, bastante emocionante e tal, foi bacana. E aí eu me lembro que eu estava voltando, eu já fiquei conhecendo ele vários dias e tal, né, a gente se tornou amigo. Eu me lembro de uma noite voltando pro hotel que eu estava, começou a rolar um tiroteio, e a gente numa motinha, andando por umas ruazinhas de terra, correndo e tal, rindo. Aí chegamos no hotel, fui dormir e tal, e tive um acesso de choro, assim, não sei. E esse moleque era muito parecido com meu irmão, muito parecido com meu irmão mais novo. Ali eu tive uma parada meio assim, pô, esse moleque tá fudido aqui e tal, pá. Foi um negócio muito marcante, assim, pra mim, sabe? Foi muito forte. Acho que essa foi uma experiência emocionalmente, assim, que me tocou bastante e tal. Tipo, foi relacionar com meu irmão e tal. Mas também era a primeira vez que eu tava indo, aquilo tudo tem uma tensão ali que fica, né, e tal. Acho que sim, né? Alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer? Antes da gente encerrar, só aproveitar um pouco que você falou que você teve aí uma crise de choro e tal. Eu estava pensando numa coisa, a gente estava conversando ali, você tem filho pequeno também, eu tenho filho pequeno, e eu fico conversando com ele, a gente, né, essa troca de experiência de pai e filho, eles me perguntam muita coisa. Como é que é essas tuas idas e vindas? Como é que é essa tua conversa com os filhos? Eles sabem a dimensão da experiência que o pai está tendo? Como é que funciona isso? Como é que você compartilha dentro de casa isso? Não, lá em casa é tudo aberto mesmo, vou pra guerra mesmo e tal. A minha filha, que tem 5 anos, acho que ela não se toca muito qual é o jogo.
O meu filho, agora, ele tem ficado mais preocupado, assim. Mas também tem levado numa boa, mas eu acho que agora ele está começando a ficar assim, porra, é perigoso e tal, pá. Tem sido tranquilo por enquanto. Essa última viagem que eu fiz, eu fiquei 4 meses fora, foi mais complicado, assim, da ausência de estar e tal, pá. Acho que a tendência é que piore agora, daqui para frente, entendeu? E essa é uma das coisas que me faz estar aqui agora, nesse momento, não estar viajando e tal. Eles me fazem estar aqui, né? É um componente complexo nesse jogo todo, assim, bem difícil. Bem difícil. As escolhas que a gente faz, né? Que acabam mexendo com muita coisa. Então eu queria aproveitar agora o momento para encerrar, agradecer, cara, imensamente a tua presença aqui. Foi um prazer para mim, muito bacana. A gente tem uma alegria de vir, de ter trazido gente muito bacana para estar com a gente. No mês passado tem o pessoal do Rua que está aqui na primeira fila. E é engraçado porque a gente já queria que você viesse aqui, já tinha tido uma conversa com o Léo, depois com você, e no bar o Zain falou, não, tem um cara que tem que vir aqui que é o Ian. Aí já pegou, vai falar, é justamente o que a gente queria ter. Queria agradecer muito a presença de todos, o pessoal que ficou, acho que rendeu bastante esse momento de bate-papo aqui das perguntas depois. O teu trabalho, não só agradecer mesmo, você ter compartilhado essa experiência com a gente. Não sei se o Léo quer dar alguma palavrinha antes de encerrar. Alguém quer falar? O Marcos quer dar uma palavra em nome da FOC? Então tá bom. Gente, muitíssimo obrigado, boa noite e até o mês que vem.